Bom dia, gente. Meu Deus, hoje quase que eu não consigo entrar. Fui colocar o negócio aqui e aí o celular desligou, mas no fim deu certo. Nossa, desculpem o atraso, mas quase que não dava certo hoje. Meu Deus do céu. Fiquei quase uns 10 minutos mesmo mexendo no celular. Mas então vamos iniciar já, né, pra não ficarmos no atraso. Vamos começar uma oração para iniciarmos o nosso dia. Se tiver alguém me ouvindo aí, me diga se está me ouvindo bem, por favor. Então vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu és soberano, Pai, sobre nós, Tu és soberano sobre a nossa vida, Tu és soberano sobre tudo que há na terra. Nós te entregamos, Pai, o nosso dia, nós te entregamos, Pai, o nosso coração, a nossa mentalidade. Vem, Pai, faz um renovo de mentalidade, Pai, em nós. Que nós possamos ser todos os dias cada vez mais parecido contigo. Que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos molde, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Ah, Pai, estamos aqui, Pai, com os ouvidos abertos, com corações dispostos a Te ouvir, Pai. Então vem, Pai, manifesta o Teu querer e a Tua vontade. Que hoje tudo aqui que seja falado seja para tocar os nossos corações. Venha de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio. Ser sóbrio, com certeza, está totalmente contrário do que estar embriagado. Muitas vezes a gente relaciona o ser sóbrio com a falta de bebedeira, não beber, e a palavra do Senhor fala muito sobre não ficarmos embriagados e quanto isso é nocivo pra gente. E estar embriagado é um pecado, porque o Senhor não quer que nós vivemos embriagados. E quando a gente fala, né, sobre sóbrio, a pessoa está sóbrio, uma pessoa que está sóbrio, ela está sobre o domínio próprio. Ela tem domínio sobre as suas emoções, ela não é levada pelas suas emoções, ela não é levada pela circunstância. Uma pessoa que ela tá sóbrio, ela sabe para onde ela tá indo, ela sabe o seu caminho. Para a gente entender bem isso, a gente precisa desenhar primeiro uma pessoa embriagada. O que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa, quando ela está embriagada, a embriaguez, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é aquele que você vai perder no primeiro o domínio sobre as suas emoções. A pessoa começa a beber e aí ela começa a entrar no estágio de ou ela está alegre demais e nem sabe de onde está vindo essa alegria, ou ela começa a chorar, então ela começa a perder o domínio das suas emoções. Esse é o primeiro estágio de embriaguez, né? Que você ainda tem domínio sobre o seu corpo, sobre algumas falas, mas você já não domina ali mais as suas emoções. O segundo estágio de embriaguez é quando você começa a perder o domínio sobre o teu corpo. Você já começa a cambalear para um lado, cambalear para o outro, você já não sabe mais para onde você está indo, você só está indo e você começa a perder o domínio sobre o que você fala, sobre aquilo que você expõe. Muitas vezes você expõe coisas que nem precisa, que nem eram necessárias. E muitas pessoas falam assim, bêbado fala a verdade. Não é que ele fala a verdade, é que ele perde o controle totalmente do que ele tá falando. Às vezes o que ele tá falando não é nem o que ele gostaria de falar. Não é nem o que ele quer contar, ele já não tem mais domínio sobre si. Então, o segundo estágio da embriaguez é quando você começa a perder o domínio sobre o teu corpo.
E o terceiro estágio de embriaguez é quando você já está totalmente entregue à embriaguez. Você já não tem domínio sobre o seu corpo, você já caiu, você já não tem domínio sobre a tua mente. Chega uma hora que eu, não sei, se eu não me engano, eu vi uma vez um médico falando que parece que quando dá apagão, quando você bebe muito, é porque falta oxigênio no cérebro. Daí o cérebro fica, trabalhando no corpo ali, que tá precisando de bastante água, de líquido, e aí o cérebro sofre um apagão. E então você já não tem domínio mais sobre os seus pensamentos, você já não tem mais domínio sobre o seu corpo, você já está totalmente entregue à embriaguez. E quando você chega nesse estágio, você já está em um estágio de ir pelos outros, ir pela cabeça dos outros. Você precisa de alguém para te ajudar, te carregar, você precisa ser carregado. Então, esse é o terceiro estágio de embriaguez, que é quando você está totalmente embriagado. E você já não tem controle mais sobre nada, nem sobre seu corpo, nem sobre suas emoções, nada. Você já está totalmente entregue. E quando a palavra do Senhor fala, sede sóbrios e vigiai. Então, ser sóbrio é estar totalmente contrário da embriaguez. Uma pessoa que está sóbria, ela tem domínio sobre o teu corpo, ela não precisa ser carregada, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe para onde ela está caminhando, ela tem domínio sobre as suas emoções, ela tem emoções, mas as suas emoções não te têm. Essa é uma pessoa sóbria. As emoções não dominam ela. As emoções não as tem. Ela tem emoções, mas as emoções dela não dominam quem ela é, nem como ela age, nem o que ela faz, porque ela tem domínio próprio. E ela tem domínio também sobre o seu corpo, ela não está cambaleando, ela está extremamente equilibrada. E o Senhor, quando ele trouxe essa palavra, realmente o que ele trouxe para mim foi sobre equilíbrio. Porque é isso que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida. Um equilíbrio. Nessa estrada da vida, nessa linha da vida, o Senhor não quer que a gente fique cambaleando para um lado e nem para o outro. O Senhor quer que a gente esteja equilibrado, que a gente saiba para onde está indo, que a gente vá mediante ao alvo. E que a gente caminhe sem precisar que ninguém nos carregue. Mas a gente saber para onde está indo e a gente conseguir ter domínio sobre nós. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa ter sobriedade na nossa vida. Para todas as coisas nós devemos estar sóbrios. Quando a gente, muitas vezes a gente não tem essa sobriedade com a gente tende a ter exageros. E eu sou uma pessoa que tem que lutar contra exageros, contra extremidades. Eu já tive vários momentos da minha vida que eu já fui para muitos extremos. E é ruim você ir para um extremo, você não ter clareza. Uma pessoa que está sóbria, ela tem clareza da realidade, ela tem clareza do que está acontecendo. Ela consegue enxergar bem. Uma pessoa que está embriagada, a visão dela é turva, é embaçada, ela não consegue ter uma visão realista do que está acontecendo em volta dela. Ela está totalmente desconectada com a realidade. E uma pessoa sóbria não, ela vê com clareza, ela vê tudo em volta dela claro, então ela consegue medir, ela consegue entender. E eu vi esses dias nesses vídeos que a gente rola aí dos rios, era um desenho animado e nesse desenho o desenho falava pro outro, falava assim, você sabe para que lado que a árvore cai? E aí o rapazinho fala alguma coisa assim, nada a ver, e aí ele fala assim, a árvore cai pro lado que ela se inclina, cuidado para onde você se inclina. E o Senhor, ele não quer que a gente caia. E é exatamente isso porque ele quer que nós vivemos sóbrio, que nós vivemos um domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa realidade, que a gente enxergue com clareza, que a gente não tenha extremos, mas que a gente viva num equilíbrio. Então, quando ele falou isso, eu lembrei exatamente desta palavra. Nossa, é verdade, a árvore ela sempre vai cair
para o lado que ela se inclinar. Então o Senhor não quer que nós o Senhor não quer que nós caímos. O Senhor quer que nós nos mantemos de pé, equilibrados. Então nós precisamos estar sóbrios todos os dias. E como eu estava dizendo, eu já tive momentos assim de ter muitos extremos e uma pessoa que ela é levada a um certo extremo, ela realmente se inclina para esse lado e aí ela não enxerga mais nada na frente dela, ela só sabe falar daquilo, ela só vive aquilo e aquilo começa a tornar uma coisa que era boa, começa a se tornar algo ruim, uma coisa... Só um pouquinho, amor, fecha a porta para os ventiladores. Começa a se tornar uma coisa ruim, às vezes uma coisa que é boa para a vida daquela pessoa se torna uma coisa ruim porque ela não consegue levar aquela situação, ela não consegue levar aquilo que ela tem nas mãos com equilíbrio e ela pende para o lado do extremismo, do exagero, aí ela não vê mais com clareza, aquilo que era para ser uma coisa legal, gostosa, começa a ser uma coisa que ela começa a impor, porque todo mundo tem que ter, porque eu estou com a verdade, porque eu sou a dona da verdade, e não é bem assim. Quando a gente começa a ver como o dono da verdade, o caminho, a verdade, a vida, se fez carne, veio habitar em nosso meio, quando ele vai pregar o evangelho, Jesus, ele começa a pregar o evangelho, ele não é extremista. Ele está com a verdade, ele leva a verdade, ele apresenta a verdade, mas ele não obriga ninguém. Quando ele está pregando ali para a multidão, ele vira as costas e segue aquele que quer. Às vezes você está realmente com a verdade, mas essa sua verdade não precisa fazer você se inclinar para um lado aonde você vai perder a sua razão, aonde você passa a desrespeitar o outro, aonde você passa a querer impor coisas para o outro. Você apresenta apenas a sua verdade, é isso. Principalmente quando vai pregar o evangelho, o evangelho é isso. Quer, não quer, amém. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, tem o livre-arbítrio. Aquelas pessoas que são extremistas, elas não levam em conta. Elas não levam em conta o livre-arbítrio da outra pessoa. E nós precisamos ter essa sobriedade, respeitar o outro, respeitar o tempo do outro, respeitar até mesmo aquilo que o outro escolheu para viver, a verdade do outro. Então que a gente possa ter essa sobriedade, viver com essa sobriedade na nossa vida. Viver momentos em que a gente consiga levar a vida com equilíbrio, com moderação. Filipenses, eu acredito, tem um versículo que fala: em tudo que fizeis, sejam moderados. É uma carta de Paulo a Filipenses, ele fala: em tudo que fizeis, sejam moderados. E ser sóbrio é exatamente isso, é ter moderação, é ter equilíbrio, é estar sóbrio para todas as coisas. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bradando e buscando alguém que possa tragar. E é exatamente isso, o inimigo, quando uma pessoa está embriagada, ela é fácil de ser levada, ela é fácil de ser tragada. E é por isso que o Senhor vem e nos alerta sobre a sobriedade. Porque nós seríamos alvo fácil para o inimigo se nós vivemos embriagados. E embriagados eu não digo apenas de bebida, mas eu digo de ideias, embriagados de situações, de emoções. As nossas emoções não podem embriagar a gente. Nós devemos tê-las as emoções, mas não elas ter a gente. A gente não pode ser levado pela nossa raiva, pelo nosso ódio, pela nossa irritação. Uma pessoa sóbria, ela consegue ter autodomínio, ela consegue ter autocontrole, ela consegue ter total controle das suas emoções. Então, que a gente possa pegar essa palavra para o nosso coração e que a gente possa, a partir de hoje, ser sóbrios em todas as coisas.
E todas as vezes que eu me pendi para o exagero, né, para a extremidade de alguma coisa, o Senhor foi e me aprumou novamente. Ele me trouxe de volta para o equilíbrio, ele me trouxe de volta a ter um entendimento de que eu preciso estar num lugar de sobriedade. Nada pode cegar a minha visão, nada pode ter controle sobre as minhas emoções. Eu tenho que estar no controle do meu corpo, da minha mente, das minhas atitudes, do meu falar, do meu agir. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E eu creio muito que uma pessoa que está sóbria, ela está vivendo do espírito. O espírito dela está bem alimentado. O espírito dela está tendo domínio. Não é a carne dela que domina. Não é a carne dela que está dominando ali e ela está atropelando tudo e vivendo conforme, né? Só vai vivendo, não sabe para onde está indo, não. Não é essa vida que Deus quer para nós. Não é essa vida que nós devemos viver. Nós devemos viver a vida que a palavra nos apresenta. E hoje a palavra nos apresenta que nós precisamos trazer sobriedade para a nossa vida. E é quando a gente está sóbrio que a gente consegue amar. Porque uma pessoa embriagada, ela não consegue amar. Ela acha que ama. Ela ama todo mundo, mas ela não ama ninguém. E uma pessoa que está sóbria, quando ela está sóbria, ela consegue amar com verdade, com sinceridade. Ela consegue sentir a dor do outro. Sempre quando uma pessoa está embriagada, é um sóbrio que vai cuidar da embriaguez daquela pessoa. Então que você possa ser a pessoa que seja sóbria na sua família, no seu trabalho, que seja você quem vai cuidar do outro, que vai trazer clareza para a vida do outro. Seja você que vai trazer para outra pessoa um equilíbrio, uma moderação. Seja a paz do lugar, do ambiente. Porque quando nós estamos sóbrios, nós estamos em paz com nós mesmos. Nós estamos... Ai, gente, eu acho muito linda essa palavra, porque eu me vejo muito nela, assim, sabe? Eu luto diariamente para eu não cair para um extremo, para eu não me inclinar, sabe? Para eu não me inclinar para nenhum extremo, porque todos nós precisamos. Eu preciso muito da sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para que eu me mantenha nessa sobriedade, nesse equilíbrio. Todos nós precisamos. Que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre nós sabedoria, entendimento, mansidão, venha clarear a nossa visão, a cair as escamas dos nossos olhos, para que a gente venha viver essa sobriedade, que a gente venha viver esse equilíbrio que o Senhor quer para a nossa vida. Porque a árvore sempre cai para o lado que ela se inclina. Então o Senhor não quer que nós se inclinamos para nenhum lado. O Senhor quer que a gente se mantenha firmes na rocha, ali em pé, uma árvore que está ali firmada. E firmada em quem e o quê? Firmada em Deus, firmado na palavra, firmado na oração. Então essa é a palavra que o Senhor traz para nós hoje. E eu vejo assim, quando a gente lê a trajetória de Jesus, né, sobre a terra, o quão sóbrio Jesus era, o quão moderado ele era, o quão equilibrado ele era. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente possa se inspirar nele. Então vamos orar, né, para encerrar, entregando essa manhã para o Senhor, entregando tudo isso que Ele falou aos nossos corações em oração. Então que você possa orar para que o Senhor traga essa sobriedade sobre a sua vida, traga essa clareza e que, né, a gente não venha viver embriagado com as nossas emoções, embriagado com as nossas feridas, embriagados com ideias, embriagados com circunstâncias, situações, mas que a gente tudo esteja sóbrio, que a gente em tudo seja equilibrado, que a gente consiga ter essa moderação que vem do Espírito Santo.
como diz Paulo na carta de Filipenses, tudo que fizer, façam com moderação, que seja conhecida a amabilidade de vocês. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Pedindo, Pai, o Teu Espírito Santo para que Ele venha fazer morada e habitação em nós, Pai. Senhor, nós entregamos, Pai, o dia de hoje em Suas mãos. Nós entregamos, Pai, o nosso coração e a nossa mente. Pai, nós te pedimos, nos dá sabedoria para viver com sobriedade. Porque a Tua palavra diz que o diabo vem como um leão querendo nos tragar. Ele vem procurando aqueles que estão embriagados e não sabem para onde estão indo, nem para onde estão caminhando. Ah, Senhor, que nós não sejamos essas pessoas, mas que nós sejamos firmados em Ti, Pai. Que nós estejamos firmados na Tua palavra. Que nós sejamos, Pai, uma árvore que está com as raízes firmadas na terra boa, que é regada pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem e faz morada em nós, clareia o nosso pensar, clareia a nossa mentalidade. Clareia, Pai, as nossas emoções e as nossas atitudes, que a gente possa se enxergar, Pai. Que a gente possa olhar para nós e ver aquilo que precisa ser mudado, porque sempre há o que deve ser mudado. Ah, Senhor, derrama sobre nós, Pai, sabedoria, para que nós possamos viver sóbrios. Sóbrios, Pai, diante deste mundo onde muitas pessoas estão embriagadas, Pai. Com tantas informações que chegam até elas, com tantas coisas que tem hoje, Pai, oferecendo a elas, Pai, oferecendo a nós. Que nós possamos discernir, Pai, aquilo que vem do Senhor. Que nós possamos, Pai, discernir aquilo que é para o nosso bem. Ah, Pai, nós te pedimos. Nós te pedimos, Pai, faça um renovo de mentalidade em nós. Vem, Pai, habita em nosso coração, em nossa mente. E que nós possamos, Pai, ser sóbrios. Ser sóbrios, Pai, em tudo, Senhor. Que nós possamos ter domínio sobre o nosso corpo, domínio sobre o nosso falar, domínio sobre as nossas emoções. Pai, nós entregamos a Ti, Pai, tudo que somos, tudo que temos. E nós te pedimos, ó Pai, faça, Pai, a boa obra em nós. Se for preciso, quebra-nos. Mas traga, Pai, nós de volta a um equilíbrio. Traz, Pai, nós de volta e nos posiciona onde o Senhor deseja que nós esteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a palavra de hoje. Até amanhã. Tá? Um beijo e que o dia de vocês sejam maravilhosos. E quem puder, compartilha aí bastante para essas lives alcançarem mais gente, tá bom? E orem por mim, intercedam por mim, porque hoje já foi bem difícil entrar aqui, gente. Tá? Meu Deus do céu. O celular deu bug, não queria mais ligar, foi uma loucura. Mas intercedam por mim, porque estarei aqui todas as manhãs trazendo uma palavra do Senhor para a vida de vocês. Um beijo e compartilhe, porque vai ficar salva, tá? Tchau. Boa manhã, tenha um bom dia de trabalho e que o Senhor venha trazer sobriedade sobre as nossas vidas. Amém?